A paz do Senhor, querido professor, querida professora da faixa etária dos juvenis. Nós queremos agradecer a Deus por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui para trazer uma síntese ou um resumo do comentário da 13ª lição deste quarto trimestre do ano 2021. Com certeza foi um trimestre cheio de bênçãos da parte de Deus, onde tratamos e aprendemos acerca da queda e redenção, que foi o assunto geral do trimestre. E só para relembrar, não é isso? Nesse trimestre nós aprendemos sobre a queda, nós aprendemos sobre consequências da queda, nós aprendemos sobre a natureza e a queda, nós aprendemos a corrupção da humanidade, a justiça de Deus, a promessa de um Redentor, a encarnação do Redentor, a graça de Deus, o sacrifício do Redentor, arrependimento, a redenção, regeneração e, por fim, que será a lição que estaremos estudando sobre a justificação. Muito bem, mas antes de dar início à lição, não é isso? Eu quero louvar a Deus pelo grande privilégio e pela honra que o Senhor, nosso Deus, está nos concedendo de poder estar aqui. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos Lucena, por este privilégio, por esta honra. Agradecer e louvar a Deus pela vida do nosso pastor Renato Torres, que é o nosso superintendente das escolas bíblicas dominical, e todos que compõem a superintendência. Que Deus permaneça em Cristo Jesus, vos abençoando. A lição de número 13 vai falar uma temática que é uma bênção consequente da salvação, e por sua vez a temática é justificação. O texto base para esta lição está em Romanos, capítulo 5, e o versículo 1, que diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com base nesse tema, professor ou professora da faixa etária dos juvenis, que vocês devem estar discorrendo, não é, o assunto da lição, que com certeza é um assunto ou uma temática que irá impactar os seus alunos e que irá trazer à mente deles o quanto Jesus ele nos ama, pelo fato da justificação, deixar isto bem claro. O sintetizando na lição dos professores tem uma definição breve da justificação que vai dizer: a justificação é o ato judicial de Deus que declara o pecador como inocente. A leitura bíblica em classe está na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Logo em seguida, o versículo 12 ao versículo 16. O primeiro ponto da lição vai tratar um pouco da história e vai fazer aqui, não é, um paralelo entre a reforma protestante e a justificação. Eu queria ler um pouco desse primeiro ponto para que o professor pudesse tomar nota de alguns versículos como concordância, para que isso possa somar na sua aula. O primeiro ponto diz o seguinte: a Igreja Católica, entre o século X e o século XVI, viveu talvez os seus mais sombrios dias. Nesse período, a Igreja fazia a venda, por exemplo, de indulgências, papéis assinados pelo Papa Leão X, com um espaço em branco para a colocação do nome da pessoa beneficiada, com a promessa de que, ao comprá-las, a pessoa receberia o perdão de determinados pecados. Eu não sei se você prestou atenção, professor,
quando o escritor, aqui o autor da revista, ele colocou ao comprá-las. Ao comprar o quê? Este papel chamado indulgência, um ensinamento muito distante dos ensinamentos bíblicos, não é isso? Um ensinamento distorcido, um ensinamento herético, um ensinamento que não tem fundamentos na palavra de Deus. A indulgência que foi criada pelo clero, aqueles que fazem a liderança da Igreja Católica com fins de obter recursos financeiros, não é? Tirar aqui algumas lucratividades. Então, coloque isso em pauta na sua classe de aula, que nada acerca disso a Bíblia fala. A Bíblia ela não fala que alguém deve comprar ou pode comprar o perdão dos seus pecados. E o que é que a Bíblia fala, irmão Isaac? A Bíblia fala lá em Efésios, tome nota, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso e vai deixar bem claro quando ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 9 ele vai ser mais transparente ainda, quando ele vai dizer: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a Igreja Católica estava ensinando algo que era totalmente incoerente e diferente com a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, professor e professora da faixa etária de juvenis, esteja colocando esta concordância bíblica, não é? Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, para mostrar que a nossa salvação, ela é pela graça, que é o favor não merecido. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nada a Bíblia fala acerca de indulgência. Outro ensinamento que não está em conformidade com os princípios da palavra de Deus é quando a Igreja Católica começou também a pregar e a falar sobre o purgatório. Lugar este onde a alma iria passar por um momento de sofrimento para que seus pecados fossem queimados e ali a alma ser purificada. Então, a Bíblia não fala disso. Até porque os nossos arrependimentos têm que ser enquanto há vida, não é? A nossa transformação tem que ser enquanto há vida, porque depois de morto a Bíblia diz que segue-se o juízo. Então, a Bíblia não prega nem fala sobre purgatório. E o que é que a Bíblia fala, irmão Isaac? A Bíblia fala acerca dos destinos dos ímpios. E isso o professor pode estar tomando nota lá em Salmos, Salmos de número 9, não é? Melhor dizendo, e o verso 17. Salmo de número 9, o verso 17, vai tratar do destino dos ímpios. E também o destino dos salvos, lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 16 e o versículo 22. E depois de alguns acontecimentos escatológicos, não é? Também vai falar sobre o novo céu e a nova terra, lá em Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 1. Então, a Bíblia ela é bem transparente. Então, esses ensinamentos que a liderança da católica começou a pregar, a ensinar e a distorcer alguns princípios bíblicos, não é? Mensagem que não estava em concordância com os princípios bíblicos, isso gerou alguns problemas internos. Problema esse, para resumir, não é? Que culminou na Reforma Protestante, que teve o seu apogeu, podemos dizer assim, durante o ministério de Lutero, quando ele, revoltado, porque ele via que os ensinamentos não estavam em concordância com a Bíblia, um dia ele escreveu as suas 95 teses e pregou na igreja de Wittenberg. E aquilo ali começou a se propagar. Então, o povo ele era levado pelos ensinamentos porque não tinha conhecimento.
Então, ninguém precisa comprar o perdão dos seus pecados, porque o perdão dos nossos pecados nós já recebemos pela graça de Deus através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Já no finalzinho do primeiro ponto, ainda falando sobre a história, não é? E a justificação, vai dizer que a principal fonte de inspiração, sobretudo, de Lutero, foi a doutrina da justificação pela fé, com base na afirmação do apóstolo Paulo de que o justo viverá pela fé. Então, foi com base em Romanos, capítulo 1 e o versículo 17, que está escrito esse texto. Então, Lutero sabia muito bem que o novo crente, não é aquele que aceitou a Jesus, era justificado pela fé. Não precisava pagar, não precisava barganhar. Era só ter fé no sacrifício de Jesus e já estava justificado. A Bíblia dá uma importância tão grande a este assunto, a esta temática, que, para você ter uma ideia, desde o Antigo Testamento esse assunto ele já vem sendo abordado. Abacuque, tome nota, professor, deste texto que eu vou estar citando agora, Abacuque, capítulo 2 e o versículo 4, Abacuque vai falar sobre isso. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, versículo 17, depois ele vai ratificar esta verdade ou esta doutrina maravilhosa em Gálatas, capítulo 3 e o versículo 11, e o escritor anônimo aos Hebreus também entra nesta linha, neste raciocínio, não é, de pensamento, onde ele vai escrever no capítulo 10 e o versículo 38, que o justo, ele viverá pela fé. Muito bem. No segundo ponto, tratando sobre a justificação, o primeiro subponto vai falar pensando na justificação. E aqui é colocado de forma, como uma ilustração, um cenário, não é, de um processo judicial, de uma audiência, aonde você é o réu, não é isso? Deus é o juiz, a justiça de Deus é o promotor e o advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que a audiência começa. As provas contra você ou contra nós eram fortes. Tudo se caminha para uma condenação. Mas nós não estávamos sozinhos nessa audiência. Nós tínhamos um advogado. E o interessante é que a Bíblia vai mostrar, não é? Na primeira epístola de João, que o professor possa também estar tomando nota para falar, não é, com respaldo e com base bíblica. Na primeira epístola de João, capítulo 2 e o versículo 1, onde João vai falar sobre isso. João vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Veja bem, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o interessante é que no termo original, esta palavra advogado no grego é parácletos. Que o professor possa estar colocando em classe de aula também esta questão, não é? O termo original para advogado aqui é parácletos, que quer dizer aquele que foi chamado para ficar ao lado. Ficar ao lado para quê? Para ajudar, para defender, para proteger, para interceder. Então, Jesus, ele é o nosso advogado. Ele é aquele que nos defende, ele é aquele que nos ajuda, ele é aquele que fala por nós, ele é aquele que nos justifica. Aí a lição vai dizer que a audiência começa com provas, não é? Contra você, e tudo se encaminhava para uma condenação. E Paulo vai escrever isso, também tome nota desse texto que vou estar citando, Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Romanos capítulo 3 e o verso 23 vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo pecou
errou, falhou, aumentou a sua culpa, não é isso? Mas o advogado chamado Jesus de Nazaré, o nosso paráclito, o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso intercessor, foi ele quem advogou a nossa causa. Foi ele quem me justificou, foi ele quem te justificou. Aí a lição continua e diz que no último momento da audiência, o advogado apresentou uma certidão do cartório, na qual se dizia que um certo homem de dores, esse título que o profeta messiânico Isaías direcionou ao nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Homem de dores, assumiu os erros do réu, isentando-o da culpa. Então, observe que isso é justificar. Isso é nos livrar da culpa, nos livrar da sentença contrária. Foi o que Jesus ele fez, não é? Ele nos justificou. Ele tomou, Isaías vai dizer, sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então, Jesus, assumiu uma culpa que não era dele. Assumiu um preço que não era dele. Assumiu uma responsabilidade que não era dele. Mas por amor a mim e a você, por amor à humanidade, ele assumiu a nossa promissória, glória a Deus, o nosso boleto. E o interessante é que ele não parcelou, ele não foi pagando a prestação, não. Jesus, ele pagou de uma vez por todas, não é isso? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi único e foi eficaz. Então, a lição mais na frente vai dizer que o juiz olhou para o promotor e mostrou-lhe a certidão. E o promotor, que é a justiça de Deus, disse: serve perfeitamente. Então, o réu não pode mais ser condenado. Aí Paulo escreve isso em Romanos. Gostaria que o professor tomasse nota, não é? Para estar usando em classe de aula. Romanos capítulo 8, o versículo 1. Quando Paulo escreve dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se antes o juiz, que era Deus, olhava para mim e para você, já sabendo da sentença, não é? Já sabendo que viria o juízo, já sabendo que viria o castigo, agora esse olhar de Deus mudou em relação a mim e a você. Por quê? Porque o homem de dores chamado Jesus, ele pagou toda a nossa culpa, toda a nossa dívida. Glória a Deus. Então, o juiz, muito feliz, sentenciou o processo, declarando que o réu era inocente e mais, declarou também que o réu era justo. E isso aqui se trata de um termo chamado propiciação. Eu não sei se você já ouviu, querido professor, querido aluno, não é? Essa palavra ou esse termo, propiciação. E o que é a propiciação? É o ato que apazigua a ira divina e satisfaz a justiça de Deus. E isso foi realizado através da cruz do Calvário. João vai falar sobre isso em primeira epístola de João, capítulo 2 e o versículo 2. Para nós termos uma base bíblica, não é isso? É bom estarmos sempre mostrando o que a Bíblia nos diz em relação a isso. 2:2 de João, de 1 João, diz o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus é quem foi a nossa propiciação. Jesus é quem chegou com um jeito especial e carinhoso diante do juiz, que era Deus, e apaziguou a ira de Deus. Por isso que Deus, ele hoje nos aceita como justo, como filho adotivo, glória a Deus, não é? Como herdeiro, porque Jesus, ele foi a nossa propiciação. Para a gente adiantar,
aqui, no terceiro ponto, vai falar sobre diferenças, justificação e redenção. A justificação é a sentença judicial de Deus, ou seja, é Deus quem nos declara justo. Já a redenção é o pagamento que liberta da escravidão. Professor, é bom estar sempre colocando estas temáticas, não é? Para não ter nenhuma confusão na mente do aluno, para que ele não saia com dúvida e estar sempre entendendo que cada um tem um efeito. Justificação e regeneração. Justificação faz o pecador ser declarado justo diante de Deus. Já a regeneração transforma a natureza moral do pecador. É uma transformação que também o agente dessa transformação, dessa regeneração, é o Espírito Santo de Deus, não é? E é uma bênção também consequente da salvação. Justificação e santificação. A justificação acontece em um momento, não é um processo. Aceitou a Jesus, o crente automaticamente ele recebe a salvação, ele é justificado. Já a santificação é um processo gradual, ou seja, de forma progressiva. Nós devemos nos santificar diariamente. E o que é se santificar? É se separar do pecado. É se separar de tudo aquilo que vem entristecer a Deus, que vem ferir os princípios da palavra de Deus. E eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus para a sua igreja, a nossa santificação. Então, o professor esteja sempre falando na classe de aula acerca dessas temáticas, para que fique bem claro a função, não é, e a eficácia na mente de cada um aluno. O quarto e último ponto vai falar dos efeitos da justificação, ou seja, das bênçãos da justificação. O primeiro efeito vai falar paz com Deus. Paz com Deus. Como ter paz se há inimizade? Eu achei muito interessante isso, não é? O autor dessa revista, ele colocou esta interrogação. Como ter paz se há inimizade? Aí a lição continua dizendo: Deus, ao declarar a justificação ao pecador, concede-lhe o perdão dos pecados e, portanto, a salvação da sua santa ira. Desta forma, como consequência, temos paz com Deus. Surge, então, um novo relacionamento. Eu gostaria que o professor tomasse nota de Romanos, capítulo 5, e o versículo 10, que vai tratar sobre essa mudança de relacionamento. Não é isso? E ele vai dizer o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, veja, houve uma reconciliação pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então veja, estávamos distantes, estávamos afastados, mas agora o sacrifício de Jesus Cristo, ele mudou esse relacionamento. Ele agora nos reconciliou, que isso significa renovação de amizade. Bendito seja o nome do Senhor. Entrada na graça, também como um efeito da justificação. Não é? Você pode estar tomando nota aí, Romanos 3 e 24. E para nós concluirmos o nosso assunto, é também como efeito da justificação, alegria. Romanos capítulo 5, e o verso 3. Nós agora temos a alegria. Por quê? Porque antes o que nos esperava era a condenação, era o juízo, mas agora aquele que foi justificado por Cristo através do seu sacrifício na cruz do Calvário, aguarda a redenção completa, a glorificação do corpo, não é? O arrebatamento da igreja, porque agora nós temos paz com Deus, nós temos essa alegria e esta bem-aventurada esperança. Então, que Deus permaneça em Cristo Jesus abençoando a tua vida,
abençoando o teu ministério, querido professor, querida professora, aluno que tem se dedicado a este tão grande projeto, não é? Chamado Escola Bíblica Dominical, que tem alicerçado as nossas bases, que tem nos dado crescimento espiritual, maturidade. Que Deus em Cristo Jesus, ele permaneça te abençoando cada vez mais. Desejo já um próspero ano novo a todos, repleto das bênçãos de Deus, e que será um ano com certeza onde vai ser cheio de desafios, onde vamos estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.